Para mais um vídeo aí sobre cálculo de limites laterais. E o exemplo agora traz o seguinte: são dados dois gráficos, certo? O gráfico de uma função f, o gráfico de uma função g, e é pedido para que a gente calcule alguns limites aqui. Esse primeiro item aqui pede para a gente calcular o limite do f de x mais g de x quando x vai a 2. Tá? E aqui o que a gente tem que fazer? Basicamente usar propriedade de limite, tá? No caso aqui, o limite de uma soma, né? É a soma dos limites, limite de f de x, quando x vai a 2 pela direita, mais o limite de g de x, quando x vai a 2, quando x vai a 2 aqui, tá? Bom, só que detalhe, isso aqui, essa propriedade só é válida se os dois limites, eles existem, tá? Então, se um dos dois limites não existe, então a gente não pode aplicar essa propriedade. Então, vamos ver aqui primeiro, né? No caso, quando x for 2, que pela escala que ele deu aqui, que é 1, tá? O 2 deve ser esse cara aqui, que é o 2. Então, o que acontece aqui, né? Quando x vai a 2, se você reparar, aquele negócio, né? Pela direita ou pela esquerda, independente, né? Se você reparar aqui, o valor aqui vai dar, isso aqui é 2 também, né? Aqui é 1, aqui é 2. O valor aqui, ó, quando x vai a 2, ou pela direita ou pela esquerda, certo? O valor que a função vai assumir, ó, né? Esse aqui seria o f desse ponto. E aí, à medida que você se aproxima de 2, vai caminhando aqui para 2. E aqui a mesma coisa, né? Se você vier para cá, ó, o valor da função vai ficar isso aqui também. E aí, à medida que você se aproxima de 2 para cá, vai subindo aqui para 2. Então, esse primeiro limite aqui, de f de x quando x vai a 2, é 2. Tá? O limite de g de x quando x vai a 2, se a gente olhar aqui para o gráfico da função, tá? O 2 é esse cara aqui, né? Então, quando x vai a 2 aqui pela direita, ó, tá? Aqui. Aí você pega um valor mais próximo aqui, certo? Vai ser esse aqui. E à medida que você vai se aproximando de 2, você vai vendo que o valor vai se aproximando de quem? Do zero, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Ó, você pegar um valor aqui, o valor vai ser esse aqui, né? O valor desse ponto aqui, tá? Vai ser isso aqui. E se você pega um valor mais próximo aqui de 2, né? Vai ser mais aqui embaixo, certo? Então vai estar se aproximando de zero. Então esse limite aqui, ó, do g de x quando x vai a 2 é zero. Então, como os dois limites existem, né? Então você simplesmente só soma os dois limites. Então, nesse primeiro caso dá 2. Aqui é quando x vai a 1, né? Quando x tende a 1. Faz a mesma conta aqui, certo? Isso aqui será o limite do f de x quando x vai a 1, mais o limite do g de x quando x vai a 1. Né? E precisa que aconteça o quê? Que os dois limites existam. Bom, quando x vai a 1, se você olhar para cá, ó, certo? Para o gráfico da função f, então, à medida que você se aproxima de 1 aqui, ó, vai para onde, né? Tá aqui. Você pega um ponto mais próximo, tá? Então, de cara aqui a gente já percebe então que quando o x se aproxima de 1, então o limite, né, ou seja, o valor da função vai se aproximar de 1 também, né? Então aqui dá 1. Mas, agora, esse outro pedaço aqui, quando o x vai a 1, tá? Aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar a visão, não confundir. Então, à medida que você se aproxima aqui de 1, certo? O que acontece? O valor da sua função aqui, ó, pela direita, é para cá. Então, vai tendendo a quanto? Vai tender a 1. Mas se você se aproxima de 1 pela esquerda, vai se aproximar de quanto? Desse valor aqui, né? Que é 1, que é 2. Tá? Então, nesse caso aqui, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Logo, a gente não tem como calcular isso aqui. Esse limite também não vai existir. Você não vai poder calcular esse limite. Tá? Então, aqui nesse caso, esse limite aqui não vai existir. Mesma coisa a gente vai fazer para esse caso aqui. Você vai calcular o limite de f
e o limite de g, né? Aqui no caso é o limite de um quociente, né? Então a gente calcula o limite de f de x quando x vai a menos 1, tá? Sobre o limite do g de x quando x vai a menos 1. E aí você vai fazer a mesma coisa. Quanto é que o limite, esse primeiro limite aqui, né? O limite de f de x quando x vai a menos 1. Ou seja, o que acontece com a função quando o seu x se aproxima de menos 1. Bom, menos 1 é esse camarada aqui, certo? Então, quando o x se aproxima de menos 1, né? Pela direita ou pela esquerda, a gente vê facilmente aqui que dá menos 1. Então, esse primeiro limite aqui de cima, certo? Esse primeiro limite aqui dá menos 1. Agora, esse outro limite, quando o g de x vai a menos 1 também, né? Aqui, ó. Menos 1. Aqui. Vai para onde? Quando você se aproxima aqui de menos 1 pela direita, tá? Ele vai tendendo a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, esse limite aqui vai a zero, tá? Agora só tem o seguinte. Tem que considerar o seguinte, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Só lembrar uma coisa. Se você tem uma coisa desse tipo, certo? Uma constante aqui, e aqui embaixo você tem uma função. E essa função aqui, ela está tendida a zero, certo? Então, isso daqui, essa expressão, ela vai para onde? Para mais infinito, certo? Você tem uma constante em cima, e aqui você tem uma função que está indo para zero. Então, isso aqui, essa expressão, ela vai para mais ou menos infinito, na verdade. Para mais ou menos infinito, como assim? Se essa expressão estiver indo... eu vou supor aqui que essa constante seja positiva, certo? Seja positiva. Então, se essa função aqui, ela está indo a zero, certo? Se essa função está indo a zero por valores positivos, tá? Então, positivo com positivo dá positivo, né? Certo? Sinal. Mas como ela está indo a zero, você vai ficar mais infinito. Se ela for a zero por valores negativos, tá? Então, positivo com negativo vai ficar negativo, tá? Como está indo a zero, ficaria menos infinito. Tá? Então, a regra basicamente é essa. Então, aqui, ó, esse limite aqui também não vai existir. Do jeito que ele colocou aqui, não. A gente teria que calcular os limites laterais, certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, esse limite aqui, ó, se você vai a zero por aqui, ou se você vai a menos 1, né? Por esse lado aqui, pelo lado direito, né? A função g vai a zero, só que vai a zero por valores positivos, porque está acima do eixo x. Então, nesse caso aqui, tá? O limite do f de x sobre g de x, quando x vai a menos 1, deixa eu fazer aqui, limite do f de x, quando x vai a menos 1, pela direita, sobre o limite do f de g de x, x vai a menos 1 pela direita. Então, nesse primeiro caso aqui, lá deu menos 1, não foi? O f deu menos 1. Quando você vai a menos 1 pela direita ou pela esquerda aqui, a gente vê que dá menos 1. Agora, aqui, certo? Se você vai a menos 1 pela direita, aqui, o valor da função dá zero. Só que dá zero de que jeito, né? Está se aproximando de zero por valores positivos, certo? Então, essa função aqui, ó, está indo a zero por valores positivos, tá? Então, seria uma coisa... a gente não pode escrever isso, certo? Isso aqui está errado. Você não pode escrever menos 1 sobre zero, tá? E dizer que isso aqui seria menos infinito, tá? Então, na verdade, a gente não escreve isso, mas a gente diz o quê? Isso aqui está errado. A gente diz simplesmente que, como esse camarada aqui tende a menos 1 e esse cara aqui, certo? Esse cara aqui está tendendo a zero por valores positivos, isso dá menos infinito, tá? Não existe divisão por zero, gente, tá? E se a gente fizer do outro lado, né? Que a gente fez pela direita. Se a gente calcular pela esquerda, o limite de f de x, quando o x vai a menos 1 pela esquerda,
o limite de g de x, quando x vai a menos 1 pela esquerda, mesma coisa, né? Pela esquerda aqui também dá menos 1, só que pela esquerda aqui, de menos 1, a função g ela vai se aproximar de zero, só que se você olha aqui, ó, os valores que a função g assume aqui, né, para esses pontos aqui que estão do lado esquerdo do menos 1, são todos negativos, certo? Então aqui nesse caso, isso aqui você sabe que é negativo, isso aqui a função está indo a zero, só que por valores negativos, aqui estaria positivo, né? Não, aqui está positivo, né? Certo. Aqui está negativo, negativo, aqui é positivo, certo? Beleza?